Nos últimos anos você tem visto que o feijão tem ficado caro. Mas o que não tem ficado caro neste país chamado Brasil? Tudo encarecendo. Veja só essa matéria que interessante. Por que agricultores brasileiros estão deixando de plantar feijão? E o que isso tem a ver com a fome? Estagnação da produção de gêneros básicos, muitas vezes substituídos pela soja no campo, ajuda a explicar por que o prato feito, aquele famoso prato feito que você vai no restaurante, naqueles bares que vendem esse tipo de prato feito, encareceu tanto. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo, acompanha até o final, mesmo que o vídeo fique um pouquinho longo. É um assunto que interessa pro povo brasileiro. Bora pro vídeo e compartilhe muito, pessoal. Uma das coisas mais fáceis de você plantar em casa é feijão. Tem até um ditado, você pensa, eu falo muito isso, falo para minha filha, para minha esposa, você pensa que dinheiro é igual feijão, que você planta e nasce em qualquer lugar? Eu falo muito para ela, quando elas querem gastar com muita besteira. E então, feijão você planta em qualquer lugar e nasce. Só que de uns anos para cá, os agricultores não querem mais plantar feijão. É isso mesmo que você está ouvindo. Não querem mais saber de plantar feijão. Quer saber de plantar soja. Por quê? Porque óleo de soja você pode vender para fora e tá valendo ouro. Vamos ver o que diz a matéria aqui. Quem vê as plantações de soja a perder de vista no horizonte de Capão Bonito, no interior de São Paulo, não imagina que esta era, até o início do anos 2000, a capital do feijão. Sim, era a capital do feijão. Nas últimas décadas, uma série de fatores mudou o perfil das lavouras da região e contribuiu para que o feijão perdesse o espaço. Literalmente, nas estimativas do engenheiro agrônomo Nélio Masayuki Uemura, da Cooperativa Agrícola de Capão Bonito, a área plantada encolheu cerca de 15 mil hectares, 15 mil hectares para 3 mil hectares. Saiu de 15 mil hectares para 3 mil hectares, 5 vezes diminuiu. Entre os fatores que explicam a mudança está a praga da mosca branca, que chegou por volta do biênio entre 2000 e 2001 e praticamente inviabilizou uma das duas safras de feijão cultivadas todo ano pelos produtores da região. Outro determinante foi a inserção do Brasil nas grandes cadeias de commodities. Por ter o mercado internacionalizado com a negociação de contratos futuros, a soja acaba sendo mais segura para os produtores do que gêneros básicos como o feijão, que se restringe basicamente ao mercado interno dentro do Brasil, explica o Emura. O que significa isso? É muito mais lucrativo plantar soja, que você pode exportar para fora do Brasil e ganhar em dólar, do que ficar plantando feijão, que é mais barato, e ficar vendendo aqui para o povo brasileiro, só para o povo brasileiro aqui dentro do Brasil. O agronegócio pensa bastante no povo. Em paralelo, os grandes investimentos feitos pelo setor privado no melhoramento de sementes, por exemplo, aumentaram a produtividade da commodity. Assim, além de menos arriscada, ela é mais rentável, especialmente em momentos como o atual, em que o dólar está lá nas alturas. O agronegócio
gosta de dólar. O pessoal não pensa duas vezes, vai plantar soja mesmo, completa o agrônomo. E isso vale não apenas para as grandes propriedades. Em Capão Bonito, as fazendas consideradas pequenas, com 10 ou 15 hectares de área, também têm dado preferência à commodity da soja. A concorrência no restante do país não é muito diferente. Nos 44 anos que separam a safra de 1976-1977 da 2020-2021, a área plantada de feijão encolheu 35% no Brasil, de 4,9 milhões de hectares para 2,9 milhões de hectares, conforme a série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os ganhos de produtividade não chegaram a compensar a redução da área plantada e o nível de produção hoje é bem próximo do que daquela época, apesar do crescimento expressivo da população. Outros gêneros básicos, como o arroz, têm histórias parecidas. Em paralelo, a área plantada de soja cresceu mais de 5 vezes, ou 460%. Gente, de 6 milhões, olha só, cresceu 460%, de 6 milhões e 900 mil hectares para 38 milhões e 900 mil hectares. A de milho quase dobrou, passando de 11 milhões e 700 mil hectares para 19.900 hectares. Na verdade, 19 milhões, eu estou falando em mil aqui, mas lá em cima é 6 milhões e 900 mil hectares para 38 milhões e 900 mil hectares, a de soja, e a de milho 11 milhões e 700 mil hectares para 19 milhões e 900 mil hectares. O feijão compete com cadeias produtivas mais organizadas, diz Marcelo Luders, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, a IBRAF, com sede no Paraná, um dos estados que hoje concentra a produção dos grãos no país, ao lado de Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia, onde se produz bastante feijão. A soja e milho são negociadas lá fora, tem preço futuro já fixado, o produtor já sabe qual vai ser seu custo. Existe toda uma cadeia de empresas multinacionais e nacionais que fomentam e auxiliam a produção com acesso a defensivos, fertilizantes, financiamentos. Reitera aqui o especialista. O prato feito cada vez mais caro. Sabe aquele famoso prato feito quando você vai no restaurante? Tem o que para comer de opção? Tal. E o prato feito, tá quanto? Que é aquele prato comum que tem o bife, o bifão, o zoião, né, que é o ovo, né, salada, feijão, arroz. É o famoso prato feito. Cada vez mais caro. A vida do povo brasileiro não está fácil, nem o prato feito está escapando. A redução da área plantada e a consequente estagnação da produção de feijão ajuda a explicar por que o prato feito do brasileiro encareceu tanto nos últimos meses. Arroz e feijão são dois alimentos essenciais na dieta dos brasileiros. Como a quantidade produzida hoje é muito próxima da tendência de consumo, qualquer alteração de safra, vulnerabilidade climática gera instabilidade. Avalia Kátia Grisa, professora dos programas de pós-graduação em desenvolvimento rural e dinâmicas regionais e desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, o país vem desmontando uma série de políticas de segurança alimentar e nutricional que poderiam ser usadas para tentar amortecer os aumentos de preços aos consumidores, diz o agrônomo José Graziano da Silva, que dirigiu
a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, entre os anos de 2012 e 2019. A FAO recomenda que um país tenha pelo menos 3 meses de estoque dos seus produtos básicos, especialmente daqueles produtos que sejam sensíveis a quebras de safra e que tenham dificuldade de importação, que é o caso do feijão. E nós temos 0 de estoque, diz Graziano. Que maravilha! O Brasil tem 0 de estoque de feijão. Por isso, se prepare para o futuro. A gente está falando aqui, está trazendo que os alimentos vão encarecer muito e a escassez de comida no mundo é coisa certa. Quero ver como é que o povo brasileiro vai se virar com pouca comida, com as comidas caras, cada vez mais caras, inflacionadas. Vai pedir ajuda para o político? Político com um banquete maravilhoso em cima da mesa dele para ele e sua família. E o povo acreditando que o político, que ganha 30 mil por mês, 40 mil por mês, horas mordomias, juiz, desembargador, os ministros do STF, juiz desembargador que ganha 100 mil por mês, os generais que estão ganhando 32 mil, os brigadeiro, almirante, alta cúpula das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, os donos de bancos, os donos de igrejas, os donos de mídia, os milionários, bilionários, vão se compadecer, ter misericórdia do povo e vão dar um pouquinho de feijão e arroz para o povo comer. E carne? Carne? Acho que não. Nem arroz e feijão. Vamos ver o que diz mais aqui. Quem vai ajudar o povo é o povo. Conforme os dados da Conab, os estoques públicos de feijão foram reduzidos substancialmente no ano de 2016 e estão completamente zerados desde o ano de 2017. Você sabia disso? Com a produção no limite e sem estoques públicos, o país passa a depender cada vez mais do que? Das importações. Importar feijão. É isso mesmo que você está ouvindo. De outros países, porque a gente não tem capacidade de plantar feijão ou de ter estoque de feijão. É isso que você está escutando. Na prática, sem amortecedor, os choques de preços são repassados de forma muito mais direta aos consumidores brasileiros que adoram pagar produtos e alimentos caros e ainda não reclama. E não tem o que fazer, porque o sistema político, você acha que o sistema político está preocupado? Põe aí nos comentários. Para a pesquisadora Kátia Grisa, a crise do arroz no ano passado, em 2020, é um exemplo didático nesse sentido, diante da disparada no preço nos supermercados. Não restaram muitas alternativas a não ser reduzir as tarifas de importação para tentar frear os preços do arroz. Lembra? O arroz chegou a R$40 o saco de 5 quilos, valendo ouro. O coordenador da pesquisa das projeções do agronegócio do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, pontua que hoje o Brasil não corre risco de reviver as cenas de desabastecimento que marcaram os anos 70 e 80. Será? Mas admite que os brasileiros hoje estão sujeitos a oscilações de preços mais caros. E o feijão é um dos gêneros básicos com preços mais voláteis, diz o agrônomo. Qual é o remédio? E o remédio? O que resolver? Como resolver isso? Uma política de estoques bem feita seria a solução, avalia o especialista. Através de estoques, sem fazer intervenção, ele, o governo, vai regularizando o mercado. Quando falta, ele coloca um pouco do produto e por aí vai. Luders, do Embraf, critica a política cada vez mais apoiada nas importações. Veja só como é o sistema político. Ele não repõe o estoque de alimentos e parece uma coisa proposital, justamente para comprar alimentos dos outros países, um esquema entre os países, tá entendendo? Para
comprar alimentos de outros países e pagar alimentos mais caros. E assim ajudando outros países, em vez de incentivar a produção maior aqui dentro do nosso país. Por isso que eu pergunto, o sistema político está pensando nos pobres? Ou o sistema é que manda? Eles não gostam que a gente fale em desabastecimento, mas a que preço estamos mantendo o mercado interno abastecido? Opina. Se as classes menos favorecidas, que são os pobres e as pessoas que vivem na miséria, estão comendo menos feijão, o que eles estão comendo? Mais bolacha? Mais macarrão? É uma pergunta que está sendo feita aqui na matéria. O feijão é uma das proteínas vegetais mais baratas que existem no planeta Terra, no mundo. É uma das últimas barreiras contra a fome. Então, se as pessoas não têm acesso ao feijão, vai comer bolacha, macarrão, pão. E isso é muito maravilhoso, né? O sistema político fica orgulhoso. O povo, então, que briga pelos políticos, soltam fogos de artifício de alegria. Do Rio Grande do Sul a Piauí, o avanço da soja vem transformando as paisagens rurais do Brasil de norte a sul. No Rio Grande do Sul, exemplifica, né, Kátia Grisa, que diz que a commodity, a soja, vem tomando o lugar das pastagens nativas na região do Pampa. A soja tem invadido tudo que é lugar. Por quê? Por causa do dólar. O agronegócio quer dólar, quer dinheiro, dólar, muito dólar. Até no litoral norte, onde até pouco tempo não se via soja, a gente já encontra a produção de soja. No estado, a soja também tem entrado nas pequenas propriedades que tradicionalmente se dedicavam ao cultivo de gêneros básicos e abasteciam o mercado interno. Essa substituição, diz a pesquisadora, tem se dado inclusive com a ajuda das linhas de crédito rural disponibilizadas pelo governo federal. Entre os anos de 2017 e 2018, cerca de 40% dos recursos do custeio agrícola do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a PRONAF, foram direcionados para a soja. Apesar de o PRONAF, em teoria, fomentar o cultivo de cerca de 125 produtos, 74% do custeio agrícola se concentra apenas em 3: soja, milho e café, e os 3 estão caros. Vai ver quanto é o preço do quilo do milho, quilo do café, ou meio quilo do café, óleo de soja. Veja, vá no supermercado, café já está quase 20 conto, meio quilo de café. Óleo de soja, mais de R$8, 1 litro de óleo de soja. E o milho, eu estou por fora, mas deve ser caríssimo também. E são coisas, milho, soja, usado também para ração animal. Então, se você tem um animalzinho, você sofre 2 vezes. Se você tem que comprar alimentos, está caro para você, e alimentos também para o animalzinho de estimação. E o povo vai ao delírio com os altos salários e regalias dos políticos. Coitados políticos. O cenário é bem diferente no norte e nordeste do Brasil, como relata o professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, é o Raoni Azeredo, que pesquisa o modelo agrário da região hoje conhecida como Matopiba. O acrônimo reúne as siglas de 4 estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e é considerada uma das mais recentes fronteiras do agronegócio no Brasil. No Matopiba, a produção sojicóla é de grandes propriedades, que a agricultura familiar não toca, diz ele, é de grandes latifundiários, grandes fazendeiros, famílias ricas e milionárias, famílias de político que tem muita terra agricultável, você sabia? Fazendas,
Eita, políticos, cantores, famosos, ricos, donos de banco, donos de mídia, donos de igreja. Valdomiro de Santiago tem fazenda, de Macedo e outros mais. E o povo chupando o dedo. Isso tem impactos profundos, sim, tem impactos profundos, tanto do ponto de vista legal da terra, e a terra passa a ser disputada em um conflito fundiário aumenta, quanto na questão do desmatamento, do uso dos agroquímicos, que acaba tendo interferência direta no plantio da agricultura familiar, com o recebimento das nuvens de agroquímicos, das próprias pragas que vão para as comunidades. O efeito da expansão da commodity de soja na região, segundo o pesquisador, tem sido a redução do espaço da agricultura familiar camponesa, agricultura da família, né? Aquela agricultura mais simples, com a consequente migração de muitas pessoas das áreas rurais para as cidades. As pessoas vão perdendo espaço, aquela agricultura familiar, sabe? Fazendinha, sítio pequeno, elas não conseguem competir com os fazendeiros milionários e bilionários, os grandes latifundiários, e aí acaba não tendo espaço e acaba indo para as cidades, vende sua propriedade e vai para a cidade. Eu vou encerrar por aqui, que a matéria é muito grande, muito extensa, dizendo para vocês: tiver uma chance, você tiver dinheiro, compre terra agricultável, terra que dê para plantar, ou até mesmo na sua casa, se você tiver um espaço numa terrinha, plante feijão, mandioca, cenoura, maçã, fruta, banana, que você puder plantar essas coisas para comer, arroz, feijão, milho, café. Vai precisar, porque no futuro o alimento vai ser caríssimo, e quem tiver terra agricultável vai ganhar muito dinheiro, como já ganha, mas vai ganhar muito mais, principalmente exportando alimento para fora para ganhar em dólar, ganhar muito dinheiro. O povo precisa acordar e se unir. Já pensou o povo brasileiro, uma só visão, sem depender desse sistema político? O sistema político sempre vai existir. Já pensou o povo se unir, milhões, falar assim: vamos comprar terras agricultáveis e vamos plantar comida para alimentar o povo com preço bem acessível, ou até mesmo de graça, sei lá, preço bem baratinho, simbólico, como é o Bom Prato. Já pensou? Isso pode acontecer, basta o povo acordar, se unir e se ajudar. Vai precisar. Quem pode salvar o povo é a união do povo. Sistema político ganha 30 salários mínimos, ganha R$1.000 por dia, e o povo tem que viver de esmola que o sistema político entrega para o povo, como Bolsa Família. Já pensou viver com R$6 por dia? É o Bolsa Família. 15 milhões de brasileiros vivem assim, com 180, R$150 por mês. E o político? Esse dinheiro de 150, 180 é o cafezinho do político, de um juiz, de um promotor, de um desembargador, um dono de mídia, dono de igreja, dono de banco. Isso é um cafezinho que eles tomam de manhã, 150. Mas o povo ainda briga. Na miséria, fundando cada vez na miséria, na pobreza, ainda briga, achando que o sistema político está do lado do povo pobre. O povo pobre só serve para votar, pagar imposto. Votar, pagar imposto, e fica na ilusão que o empregado político você sabia que o político é empregado do povo, que ganha 30 mil por mês, e o povo ganhando R$1.000 para pagar 30 mil por mês para o empregado político, achando que o empregado político está do lado do povo pobre, está lascando o povo pobre, sugando moeda por moeda para viver numa mordomia, numa ostentação, um luxo sem precedentes. Não é à toa que o povo é chamado de gado. E acho que gosta. Povo marcado, povo feliz. Aqui a gente só luta pelo povo. Compartilhe esse vídeo, dê no joinha, chicotada no like, splash, comentário embaixo e fui.